Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Queridos, Deus me deu um tema nessa noite, 6 lições acerca do Salmo 1. Vamos ler apenas o verso 1 do Salmo de número 1. Nós vamos usar até o 6, mas vamos ler apenas o verso 1 para nós ganharmos tempo. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos orar? Senhor Deus, seja o Senhor a falar, não o homem. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder, o louvor somente a Ti, Jesus. Querido, esse Salmo de número 1, alguns historiadores dizem que foi o próprio rei Davi que escreveu, mas a verdade é que nenhuma das traduções da palavra de Deus, o autor assinou esse Salmo de número 1. Então, nós não sabemos ao certo quem foi o escritor, mas ele diz aqui que é bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? É aquele que não anda segundo o conselho de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com a palavra de Deus. E nem se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer o quê? Não é influenciado pelo exemplo daqueles que não buscam a presença de Deus, né? E uma outra coisa aqui, nem se detém na roda dos escarnecedores, não se junta com aqueles que zombam das coisas de Deus. Então a primeira lição, feliz é aquele que é seletivo com as suas amizades, né? Para quem ele abre as portas do seu coração, da sua casa, né? Divide os seus projetos, os seus sonhos, né? Abre a porta muitas vezes, da sua intimidade do lar, para entrar dentro de casa, para conhecer a sua família. Então seja seletivo, tá? Na direção da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, é a nossa primeira lição. Por isso que Provérbios capítulo 13, verso de número 20, diz assim, ande com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E quando andamos com gente tola, nós apenas pagamos o preço com sofrimento, tá bom? Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O verdadeiro crente é aquele que é justo, justificado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não porque ele é perfeito, né? Ele tem prazer na lei de Deus, na Bíblia, tá? E na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem a palavra de Deus gravada no coração dele e está sempre com ela, né, na sua mente. Então, segunda lição, não é um fardo servir a Deus, né, para aqueles que nasceram de novo. Por quê? Pois quem ama a Jesus Cristo procura conhecer e praticar a vontade de Deus através da sua palavra. Amém? Então se torna simples, se torna uma coisa fácil servir a Deus. Por quê? Porque quem ama Jesus Cristo, ele vai buscar a história da redenção, a criação de todas as coisas, ele passa a saber aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por amor à alma dele, né? Ele conhece a história dos homens e mulheres de Deus, dos discípulos da igreja primitiva, ele estuda as cartas de Paulo, o fim de todas as coisas, o começo, né, de uma nova era, né, na presença do Senhor para aqueles que se entregaram a Jesus Cristo, né, serviram a Deus aqui na terra. Por isso que a pessoa se transforma numa outra pessoa. E o Salmos 37, verso 23, diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. É um outro estilo de vida, né, que traz prazer ao coração do nosso Deus. Verso 3, olha só, né, na vida daquele que é justo, na vida daquele que serve a Deus. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. A uma terceira lição, os filhos de Deus são sustentados pelo Espírito Santo, tá? Que aqui quer dizer, uma figura dos ribeiros de águas, tá? Então, por serem dirigidos pelo Espírito Santo, tudo que fazem na direção de Deus. E qual é o resultado, amados, que nós temos quando nós fazemos as coisas na direção de Deus? Tudo que nós fazemos dá certo, né? Por isso que o ensinamento bíblico, amados, que é maravilhoso, né?
A obediência à palavra de Deus, ela atrai a bênção do Senhor, enquanto que a desobediência, o pecado, atrai o juízo do Senhor. Verso 4, então, vamos falar acerca dos ímpios. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, preste atenção, enquanto que o justo, ele é como uma árvore, né? Plantada junto ao ribeiro de água, e eu já morei no sítio, eu posso falar com propriedade isso. É uma árvore vistosa, né? Folhas bonitas, frutos bonitos, né? Enquanto que o ímpio, ele é como a moinha, ele é palha que o vento espalha. Então, quarta lição: aqueles que não conhecem ao Senhor são como a palha que o vento leva. Por que o salmista ele usa aqui a figura de palha? Não sabe de onde vieram e nem sabem para onde vão. Acham que tudo que existe é um fruto do acaso, né? Não acreditam em céu, não acreditam em inferno, não acreditam em vida eterna, né? Fazem as coisas pela sua própria inteligência. É aquilo que se faz bem ao coração do ímpio, é aquilo que ele vai praticar. Ele só quer saber dos prazeres terrenos, não se preocupa com a sua alma, nem com a alma dos seus, não é verdade? Enquanto que aquele que é justo é totalmente diferente. Então, quarta lição: aqueles que não conhecem ao Senhor são como a palha que o vento espalha. Amém? Verso 5, então, diz assim, ó: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, aqui o salmista está dizendo: os ímpios não subsistirão no juízo, não ficarão na presença dos justos, daqueles que servem a Deus. Haverá uma separação. E nós sabemos, porque Hebreus 9:27 nos ensina isso, que após a morte segue-se o juízo. E segundo a parábola do rico e Lázaro, lá em Lucas 16:19, né, o homem que era ímpio, aquele que se banqueteava, que se vestia de púrpura, né, se banqueteava todos os dias, era um homem de muitas posses, né, quando ele morreu, pela sua impiedade, por saber que tinha um mendigo nos portões da casa dele, e ele não ter coragem nem de dar um prato de comida, né, ele morreu, foi para onde? Foi para o inferno, foi para o Hades. Enquanto que Lázaro permaneceu firme, e quando ele morreu, os anjos do Senhor levaram ele para o seio de Abraão, que é uma figura do céu. Tá bom? Então haverá um dia em que os filhos de Deus serão separados dos ímpios. Tá? É a nossa quinta lição, que é o dia do juízo. Verso 6, para nós terminarmos, então, diz assim, ó: pois o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor, ele conhece o caminho, né, o coração daqueles que servem a ele. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. 7 dos filhos de Jessé passaram na presença de Samuel, Deus não deixou ungir nenhum. Tá? Deus preparou a unção naquele dia para aquele que tinha um coração diferente dos demais. Porque Deus, ele conhece o coração, ele não se preocupa e também, né, ele não se entusiasma com a aparência, tá bom? Então, sexta lição: Deus conhece o coração e o procedimento daqueles que são dele. Mas para aqueles que são maus e não querem conhecer a Deus, entregar a sua vida para Jesus Cristo, se arrependerem dos seus pecados e nascerem novamente, tá? O fim deles será a destruição, né? Porque diz aqui, ó, no verso 6, mas o caminho dos ímpios perecerá, tá? Então, qual que é essa destruição? A Bíblia nos ensina em Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15, que haverá uma segunda morte, está reservada ao diabo, seus anjos caídos, e a todo aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida. Então é um alerta da palavra de Deus, esse salmo de número 1, bastante famoso, né? Alguns historiadores dizem, eu volto a dizer, que foi Davi que escreveu, tem tudo a ver com Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas o autor não assina, tá? É certo que tem muitos ensinamentos e muitas coisas preciosas que nós temos que estudar, guardar no nosso coração e colocar em prática, porque haverá um dia em que Deus fará a acepção daquele que é o justo, daquele que entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, e fará a acepção, né, sobre aquele também que não quis conhecer a ele, se arrepender dos seus pecados e preferiu permanecer na maldade, no erro, né, no engano. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa revelação, guarda ela no nosso coração e nos ajuda a colocar em prática, é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus.
Amém, amados? Eu me chamo Pastor Fábio Rogério Melo. Nós temos um canal no YouTube com o meu nome, Fábio Rogério Melo. Se você puder se inscrever desde já, eu te agradeço. Se você gostou, curte esse pequeno estudo, algo simples, mas na direção de Deus e na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.